Oi, gente, bem-vindo ao canal Filosofando com Gabi. Eu sou a Gabi e hoje a gente vai dar continuidade às aulas sobre os pré-socráticos. Então, nas aulas anteriores aí, para quem não pegou, vai lá dar uma assistidinha, porque eu já falei da primeira escola pré-socrática. Hoje eu já vou falar da Eleata, mas nós já falamos na semana anterior da escola jônica, onde a gente abordou o pensamento de Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. E hoje a gente vai continuar com as duas escolas que faltam, que é a escola eleata e a escola pluralista. Então, começando pela escola eleata, a gente tem dois pensadores muito importantes, que foi Pitágoras, que vocês estudam na matemática, que, como eu já disse, os pré-socráticos eles são chamados de filósofos da natureza, né? Então a preocupação deles era tentar desvendar esse mundo sensível que a gente vive, era tentar entender aquilo que a gente consegue observar. Então, já que os pré-socráticos eles têm como papel tentar dar uma versão diferente para aquilo que o mito fazia para explicar o mundo, então o Pitágoras e o Parmênides, que são fundamentais, são muito importantes na matemática, tá? O que a gente sabe sobre o Pitágoras? Sabe-se pouca coisa, porque a maioria do conhecimento do Pitágoras foi feito por meio de sentenças. Como ele era um matemático, ele só fazia cálculos, números, e ele criou muitas teorias. E a partir dessas teorias, ele chegou a uma conclusão, e daí está a importância do pensamento dele, de que tudo que existe no mundo deve-se aos números. Então, o número, a gente consegue, a partir dos números, a gente consegue calcular as proporções, a gente consegue medir, a gente consegue somar. Ele acreditava que tudo que existe na natureza podia ser transformado em alguma sentença para se chegar a algum conhecimento. Então, para ele, os números ou as proporções harmoniosas são as coisas que vão constituir a realidade do mundo. Ou seja, a verdadeira natureza para o Pitágoras seria o próprio número, né? Então é difícil pensar nesse nível de abstração. Mas para ele, a arqué, que como eu já disse anteriormente, mas caso você não se lembre, arqué é o princípio originador, é aquilo que faz as coisas existirem. Para ele, o princípio originador do mundo seria, portanto, a matemática. Agora, quando a gente vai para o Parmênides, que também era matemático, ele consegue ir um pouquinho além da ideia dos números. Então, o Parmênides ele diz o seguinte: na natureza, o que parece mudança, na verdade é permanência. Então ele tinha lá um anterior a ele, que está no vídeo anterior sobre o Heráclito. O Heráclito acreditava que tudo mudava no mundo, o tempo todo. E é graças a essas mudanças constantes que a gente conseguiria adquirir conhecimento. O Parmênides ele vai falar não. Na verdade, a gente só consegue conhecer as coisas do mundo exatamente porque as coisas não mudam. Por mais que elas se transformem no seu oposto, ela acaba voltando a ser o que era. Então, na natureza, o que nos parece mudança, na verdade, é um movimento constante que nos leva sempre ao mesmo lugar. Então, a gente pode pensar, por exemplo, é, os três estados da água, sólido, líquido e gasoso. Se a gente pega o Heráclito, depois eu vou fazer uma comparação só dos dois para ficar claro. Se a gente pega o Heráclito, a gente tem isso de forma bem clara, né? A água uma hora é líquida, a outra hora é sólida e de repente ela evapora. Então a transformação é evidente. O Parmênides dá uma distanciada disso e ele vai falar, na verdade, ela só tem três opções. Ou ela é líquida, ou ela é sólida, ou ela é gasosa. E isso não muda. Então, o fato disso não mudar acaba fazendo com que ele percebesse que o fato das coisas se repetirem, da vida ser um ciclo, de tudo voltar para o mesmo lugar, é que me produz, é que me permite conhecimento. Então, por meio dessas mudanças, que se repetem sempre, é que podemos conhecer e prever os acontecimentos. Então, porque o contrário do dia é a noite, e sempre num tempo bem definido, a gente consegue prever os acontecimentos. Porque o contrário do quente vai ser sempre o frio, e as temperaturas que demandam esses tipos de grau, né? Qual é o grau? Celsius, que faz a água entrar em ebulição. 100 graus, ela entra em ebulição. A 0 graus, ela congela. Então, esse tipo de repetição
é o que me permite conhecimento. Se a água, por exemplo, entrasse em ebulição a cada hora numa temperatura, a gente não ia conseguir prever algumas coisas, ia ser muito mais difícil trabalhar com a instabilidade. Então a gente só consegue conhecer aquilo que se repete. Então é bem interessante. E aí o Parmênides traz o arqué dele, um elemento originador de tudo, ele traz uma coisa bem mais ampla, que ele fala que é o ser. O ser seria o caminho para conhecer o mundo. Então, na verdade, não existe um elemento, mas existe as coisas sendo e deixando de ser. Por isso que ele afirma uma coisa que é o ser é e o não ser não é. Então, o ser, né, uma árvore, ela é uma árvore. A partir do momento que alguém corta essa árvore e põe na fogueira e vira pó, ela deixou de ser árvore, ela se transformou em outra coisa. Então, esse é o pensamento do Parmênides, um pensamento que eu acho bem interessante e que depois a gente vai retomar, tá? Filosofando com o Gabi, os pré-socráticos, vamos para a última escola, a escola pluralista. Nessa escola a gente vai trabalhar 3 pensadores, Anaxágoras, Demócrito e Empédocles. Por que eles são chamados de pluralistas? Porque eles acreditavam em todas as possibilidades. Eles agora não vão mais buscar que é em um elemento da natureza. Na verdade, agora eles vão beber muito da água ali do Parmênides, de toda essa construção de um pensamento de que as coisas são enquanto são, e aí eles vão tentar entender como que as coisas se transformam no que elas são. Então eles vão falar das possibilidades dos seres. E aí ele vai dizer o seguinte, o Anaxágoras, o primeiro aqui, ele concordava com a ideia de que o ser é e de que o não ser não é, mas ele também acreditava que existia uma substância que era imutável. Então, por exemplo, nós, enquanto seres humanos, a gente é enquanto está vivo. Só que será que não existe uma essência, uma substância que não é material e que me permite continuar em algum lugar? Talvez. Então, ele traz aí um pensamento bem mais metafísico, por exemplo, do que tinha trazido para a gente Parmênides. Para ele, o nascer e o morrer são acontecimentos reais e naturais, normais. Então a gente não precisa, por exemplo, ter medo da morte, porque ele acredita no seguinte: as coisas, enquanto elas existem, é porque elas estão numa composição própria, elas têm uma forma própria. Mas quando essa forma se desfaz, elas deixam de existir daquela forma. Então as coisas que morrem, na verdade, elas não estão morrendo como se fosse assim, acabou, agora não tem mais nada. Mas agora, todas essas partículas, todos esses átomos que compunham esse ser, agora eles se decompuseram e aí eles acabam se dividindo em vários lugares. Então ele não acredita que a morte seria o fim, mas é só uma desconstrução de uma forma originária enquanto ser humano. E aí ele diz que tanto os 4 elementos que são encontrados na natureza, quanto as proporções que esses elementos trazem, é o que vai fazer a existência das coisas no mundo. Então, ele vai dizer que conforme as coisas se compõem, se apropriam ou se desapropriam, é que vai dar origem à árvore, ao ser humano, ao cavalinho, ao carro e a tudo que a gente consegue olhar, ver, definir, ter como objeto. O Demócrito, que daí é o cara que vai pegar essa teoria e vai juntar, que ele vai chamar de teoria atômica. Provavelmente, se você é um vestibulando e já fez algumas questões desses pensadores, com certeza você se depara com a teoria do átomo do Demócrito. Por quê? Ele é o que vai falar. Enquanto o seu amigo falava, olha, né, as coisas se juntam, se separam e formam, ele vai falar, essas coisas têm nome. Isso chama-se átomo. Segundo ele, o átomo, que era parte indivisível, era o que permanece em constante movimento e ele seria um elemento primordial. Então não é meio aleatório, as coisas se juntam e se soltam, os átomos se unem e se separam, formando seres ou formando outras coisas. Nesse interim, todo o universo está composto por 2 elementos básicos. Ou existe o vácuo, que é o não ser, ou existe os átomos, que depende de como eles se compõem, eles trazem para a gente um elemento, uma origem. Então aqui está só uma definição do que seriam os átomos, só para vocês entenderem, porque átomo significa partícula indivisível, ou a menor partícula. Hoje a gente sabe que dentro dos átomos existem várias outras partículas, prótons, nêutrons, elétrons e sei lá eu mais o que.
Então, lá naquele momento, a gente está falando do século IV a.C., a gente tem que entender que para ele ter pensado em átomo foi uma coisa bem à frente do seu tempo, bem genial. Então ele acreditava que a transformação dos seres estava nessa movimentação dos átomos. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem o Empédocles, que vai pegar a teoria de todos eles, do Parmênides, do Anaxágoras, do Demócrito, e vai fazer uma junção e vai continuar com a mesma teoria. Para a filosofia de Empédocles, o nascer e o morrer também não existem se entendermos o nascer e o morrer como um vir do nada e ir para lugar algum. Então, de novo, aquela composição que se faz e que se desfaz. Ele pensa dessa forma porque acredita que o ser é e o não ser não é, retomando o pensamento do Parmênides. Assim, não existe nascimento ou morte de alguma coisa, porque quando a coisa é. Quando ela deixa de existir, ela deixa de ser. Então, a gente não tem que ficar pensando. Então, esses caras todos vão falar assim, a gente não precisa ter medo da morte, porque a morte nada mais é do que uma separação dos átomos. Você vai continuar em algum lugar de outra forma. Então, não se preocupe com a vida. Para ele, ou melhor, com a morte. Para ele, o que chamamos de nascimento e morte é simplesmente aproximação ou separação de algumas substâncias que o Demócrito já tinha definido como átomos. Os 4 elementos da filosofia criam as coisas. Quando se unem e quando se separam, essas coisas são destruídas. Só que daí ele tem um elemento novo aqui. Olha ele trazendo também para a coisa da metafísica. A amizade ou o amor seria a força cósmica capaz de unir ou desunir tais átomos, né? Tais substâncias. E o ódio, a discórdia, também vão fazer a separação. Então, enquanto existe sentimento positivo, a união prevalece. Quando a gente começa a ter um sentimento mais raivoso, então as coisas começam a se desintegrar. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e aqui a gente finaliza os pré-socráticos, as 3 escolas, ok? Muito obrigada, até a próxima, se inscreve no canal e deixa um joinha aí pra gente, tá bom?